Brasilinas e brasilinos, segurem seus chapéus, abram os guarda-chuvas, porque o Lula tá pistola com o fracasso do encontro com Trump e tá falando cuspindo desesperado pra fingir que saiu bem na foto. Começamos com o advogado do Donald Trump, Martin DeLuca, que resolveu dar uma aula de diplomacia, versão stand-up comedy internacional. E o protagonista, claro, é ele, Luiz Ignorácio Lula da Silva, o homem que viajou 24 horas para a Malásia para ganhar 45 minutos de prosa e uma foto com Trump. A máquina de propaganda do Lula está trabalhando horas extras, e por um bom motivo. Ele voou 24 horas para a Malásia para tirar 45 minutos e uma foto com Donald Trump. Depois realizou meia dúzia de coletivas de imprensa em 12 horas, como se tivesse acabado de libertar a Europa depois da Segunda Guerra Mundial. Por que tanto desespero? Porque Trump destruiu o plano silencioso de Lula de levar o Brasil a uma aliança com a China e foi pego de surpresa com os holofotes no rosto. O Nove Dedos achou que estava jogando xadrez 4D, mas acabou jogando banco imobiliário com o tabuleiro de ponta cabeça. O advogado termina com uma hashtag que, sinceramente, devia virar camiseta. Make Brazil Free Again. E ele não está brincando, porque enquanto o Lula sonha em posar de líder global, quem vai negociar de verdade são os adultos da sala. Jameson Greer, Scott Bessent e Marco Rubio. É como se o Trump dissesse: Lula, obrigado pela visita. Agora deixa que os adultos conversam. Mas a grande imprensa, claro, finge que não viu. Para a Globo News não há evidências de que Trump não vai aceitar o que o Lula quer. É tipo o namorado traído que pega a amada na cama com o Kid Bengala e ainda diz: é só um ensaio artístico. Nos tweets seguintes, Martin DeLuca resolveu descer a lenha com classe. Lula voa 24 horas até a Malásia para 45 minutos e uma foto com o Daddy. Odeia Trump, mas respeita. Bom menino. Lula finalmente conseguiu seu encontro com Trump, mas só depois de atravessar o mundo até a Malásia para aparecer no meio da cúpula da ASEAN, um evento do qual o Brasil nunca fez parte, nem tem nada a ver. Queria dizer no Brasil que enfrentou o Trump, mas não teve coragem de fazê-lo na Casa Branca. Então arrumaram um espacinho para ele do outro lado do planeta. Depois de 45 minutos e uma foto, o grande avanço diplomático foi que as equipes continuarão se reunindo. É o tipo de frase que até o estagiário do Itamaraty ri. Continuarão se reunindo. É o jeitinho diplomático de dizer que não deu em nada, mas finge que sim. E o mais engraçado, a foto que Stalinácio viajou 12 horas para tirar mostra exatamente a alegria de quem não cedeu nada e a tristeza de quem não conseguiu nada. Inclusive me lembrou aquela imagem do The Office. A foto com Trump. Se fosse o Bolsonaro ali, sim, seria uma vitória. Mas como o protagonista é o Lula, o cara que até ontem chamava Trump de a nova cara do nazifascismo, o clique virou o símbolo máximo da submissão. É o retrato do cara que xingou o chefe do baile a vida inteira e agora está na fila para pedir um convite para dançar. A foto histórica seria uma vitória de Lula se Lula fosse um líder conservador, alinhado à direita. Mas como é o rei da esquerda, o encontro com Trump é tipo um aluno repetente tirando selfie com o diretor que acabou de suspendê-lo. É como se o Bolsonaro tivesse que implorar por uma reunião com o Maduro. Lula fez exatamente isso, mas com sinal trocado. O autoproclamado revolucionário latino virou um adolescente de castigo explicando as próprias mentiras para o papai Trump. E tem gente que chama isso de vitória. Como alguém normal pode achar que um regime encurralado, sancionado e obrigado a se justificar por suas arbitrariedades está no comando? Isso é tipo vilão de filme que apanha o filme inteiro, cai do penhasco e antes de morrer grita: "Ganhei!". O que a gente viu foi uma tirania em fim de carreira, liderada por um elenco de homens medíocres, sendo colocada de castigo em público. E, enquanto isso, os macaquinhos adestrados da mídia, aqueles que batem palminha quando o dono chega com banana, passam o dia inteiro tentando vender a humilhação
como triunfo. No fim das contas, essa foto com Trump não é uma vitória. É o retrato 3x4 da decadência. O ex-mandatário da resistência olhando para a câmera com aquele olhar perdido de quem sabe que, a partir de agora, vai precisar pedir bênção pro nazi-fascista para poder continuar jogando no tabuleiro internacional. Mas claro, a Globo não entendeu nada. O Lula tá parecendo aquele vizinho carente. A menina responde bom dia por mera educação e ele já manda mensagem para a família dizendo que vai casar e ter 3 filhos com ela. Lula deixou Kuala Lumpur do mesmo jeito que chegou, de mãos vazias e com um discurso ensaiado na ponta da língua. Disse à imprensa que algo deve acontecer nos próximos dias, o famoso plot twist que nunca chega. O petista contou, todo orgulhoso, que entregou suas demandas a Trump por escrito. Aparentemente, ele achou que o presidente americano é Papai Noel e que se escrever uma cartinha bonitinha, o presente vem. Detalhe, Lula não falou uma vírgula sobre o que os Estados Unidos pediram em troca. O silêncio diz tudo. Quando o professor pede o trabalho em dupla e só um lado faz o dever, já sabe quem vai tirar 0. Agora, a grande pergunta. O que o Brasil vai ter que dar para os americanos para poder voltar a ser chamado de parceiro e não de ameaça? Porque até agora o que a gente colheu foi tarifaço, sanção da lei Magnitsky e a possibilidade de ver o tio Sam batendo na porta. Dessa vez não para negociar soja, mas para combater o narcoterrorismo que o governo brasileiro insiste que não existe. Tudo consequência de quem colocou um ex-presidiário para brincar de estadista. Um sujeito que trata traficante como vítima, ditador como amigo e acha que pode dar lição de moral em Donald Trump. O resultado? Tá aí. O líder global que falava grosso na ONU agora atravessa o planeta com medo de entrar na lista de sanções, igual ao Nicolás Maduro e ao Gustavo Petro, seus miguxos do playground socialista. Preciso destruir os Estados Unidos antes que me destruam. Companheiro Maduro, hoje mesmo envio essas bombas aí para Venezuela, bota pra atorar nesse Trump, companheiro. O mais engraçado é que Stalinácio ainda tentou se vender como mediador da treta com a Venezuela. Ele tá mais para figurante desesperado tentando convencer o diretor do filme a não cortar a cena dele. Brincou de anti-americanismo, distribuiu o dinheiro do trabalhador brasileiro para os regimes mais podres do planeta e agora quer posar de pacificador mundial. É tipo um incendiário voltando para casa toda queimada com um copo d'água dizendo que veio ajudar. A verdade é uma só. O Brasil poderia estar tratando com os Estados Unidos como parceiros respeitados. Mas não. O 9 Dedos fez tanta merda que Trump teve que pegar o Big Stick. E agora, para escapar da paulada, Lula vai abaixar as calças e liberar tudo que puder. Comércio, energia, diplomacia, talvez até o tapete da sala do Planalto que a Janja pagou 50 mil reais. E o mais trágico ou cômico, dependendo do ponto de vista, é que o preço não vai ser pago por ele, mas por nós. Lula jogou o Brasil no buraco para salvar a própria pele. Fez do país um escudo humano contra as sanções. E tudo para poder voltar pro avião presidencial dizendo: missão cumprida. O ex-presidiário que sonhava ser líder do terceiro mundo virou apenas mais um cliente nervoso na fila da alfândega americana, torcendo para não ser o próximo da lista. E o pior é que o fiasco nem parou aí. A reunião seguinte, aquela que o chanceler Mauro Vieira teria com o representante comercial dos Estados Unidos, Jameson Greer, foi cancelada. Cancelada. Tipo, a gente te liga. Falaram por telefone, remarcando para segunda-feira. É o ghosting diplomático. Enquanto isso, o Satanine, irritadíssimo, fez o que sabe fazer melhor. Dar piti em coletiva. A segunda inverdade que ele citou na carta dele, sabe, foi a questão do julgamento do Bolsonaro. Eu disse para ele que o julgamento foi um julgamento muito sério, com provas muito contundentes. Nenhuma prova da oposição, a prova é tudo de relato das pessoas que estão sendo julgadas. Disse para ele a gravidade do que eles tentaram fazer no Brasil. Disse a eles que eles têm um plano para matar a mim, para matar o meu vice-presidente, para matar o presidente Alexandre de Moraes.
E eles foram julgados com direito de defesa que eu não tive quando eu fui processado. E que, portanto, sabe, isso não está em questão, isso não está em discussão. Sabe? E ele sabe que rei morto, rei posto. Ele sabe. O Bolsonaro faz parte do passado da política brasileira. E eu ainda disse para ele, com 3 reuniões que você fizer comigo, você vai perceber, sabe, que o Bolsonaro era nada praticamente. É engraçado, né? Lula jura que Bolsonaro não é nada, mas não passa 1 minuto sem falar dele. É tipo o vilão de Harry Potter dizendo aquele que não deve ser nomeado, mas pensando nele o tempo todo. Na coletiva, Lula inventou um enredo que nem o roteirista de Hermes e Renato teria coragem de escrever. Disse que explicou a Trump que o processo contra Bolsonaro foi muito sério, com provas contundentes, e que eles tinham um plano para matá-lo, a Alckmin e ao Aleglande de Moraes. Ou seja, o roteiro agora virou Missão Impossível 8, o julgamento do nada. Sim, ele acha que engana o homem que tem as agências de inteligência mais eficientes e poderosas do mundo. A essa altura, Trump sabe até a cor e o tamanho da freada que a Janja deixou na calçola frouxa dela essa manhã. Lula disse que Bolsonaro teve o direito de defesa que eu não tive. Olha que delícia de ironia. Homem que teve mais advogados que o Better Call Saul, chorando que foi injustiçado. Lula foi condenado em todas as instâncias possíveis, absolvido por CEP e ainda acha que é mártir. Bolsonaro, por outro lado, foi direto para o STF, sem segunda instância, sem contraditório, sem recurso, uma nova regra criada às pressas pelos togados só para o julgamento dele. É esse o modelo de democracia que o Gambá do Guarujá defende. Enquanto Lula tenta reescrever a história, Trump foi cirúrgico. Deixou claro que qualquer retomada de acordos comerciais depende da restauração plena da democracia no Brasil. Ou seja, enquanto tivermos um regime de censura, de juízes ativistas e de jornalista bajulando o ministro, não tem acordo, não tem dólar amigo e nem tapinha nas costas. E aí vem a parte mais simbólica. O encontro, que deveria tratar das tarifas americanas, aquelas de 50% sobre produtos brasileiros, foi cancelado. O chanceler Mauro Vieira soltou nas próximas semanas será estabelecido um cronograma. Traduzindo, os Estados Unidos vão deixar o gnomo de 9 dedos cozinhando igual lagosta em banho-maria. E o desespero veio. Lula revelou ao mundo sua mistura explosiva de ódio e narcisismo. Disse que Bolsonaro é nada, que ele tentou matá-lo, que ele é o herói incompreendido. É o Coringa de 9 dedos, o palhaço que se acha gênio incompreendido. A risada do palhação do mal é assim, ó. Enquanto tenta ensinar Donald Trump e o Departamento de Estado americano sobre democracia, Lula esquece que os Estados Unidos sabem muito bem o que acontece aqui. Sabem dos exilados, dos censurados, dos presos políticos, dos mortos. E sabem quem comanda esse circo. Lula acha que engana o mundo com o mesmo teatro da Globo News. Só que, lá fora, ninguém compra o pacote Lula, o salvador da democracia. Para eles, é só um figurante de terno que tenta vender socialismo como se fosse tecnologia. O 9 dedos zomba da inteligência dos americanos, acredita nas próprias mentiras e vive de narrativas recicladas, aquelas que a mídia brasileira engole como se fosse gourmet. Mas o mundo real está vendo o que o Brasil virou. Uma democracia de papel, governada por inquéritos sigilosos e censura seletiva. Durante seu discurso descontrolado, Lula reduz Bolsonaro a nada. E com ele, reduz 49% dos brasileiros que votaram nele, segundo as caixinhas mágicas controladas por Aleglande de Moraes. Lula reduz a nada o padeiro, o caminhoneiro, o professor, o cidadão que ousou pensar diferente e votar no Bolsonaro. Lula não governa para o povo, governa contra quem o envergonha. No fundo, o que ficou da viagem é só uma imagem patética. O homem que dizia enfrentar Trump virou um turista político em Kuala Lumpur, sorrindo amarelo para a foto enquanto o Ded americano olha para o relógio. Lula foi para a Ásia achando que era o Tony Stark do terceiro mundo e descobriu que é o seu Madruga.
humilhado, devendo as calças, inventando desculpas e tomando tapão na orelha na frente de todo mundo. No fim das contas, Lula é o Salieri, que sonhava em calar o Mozart, mas quanto mais ele desafina, mais o povo pede bis pro Bolsonaro.